Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo do canal. E se porventura você for novo aqui, aperte o inscrever aqui, ó. Inscreva-se nesse canal que você me ajuda bastante. E além disso, você vai receber todas as receitas aí, certo? E ao longo do vídeo, lá no finalzinho, se você gostou da receita, deixe o seu like que me ajuda bastante e compartilhe a receita aí pra geral, tá bom? Pra quem já me acompanha aqui no canal, tá vendo aqui, né, que eu estou em um outro ambiente. Na verdade, galera, isso daqui, essa cozinha, é a cozinha do meu restaurante do Sheik Culinária Árabe. Se porventura você ainda não conhece, segue a rede social aqui embaixo, tanto Instagram como Facebook, é Sheik Culinária Árabe, tá? Bora seguir lá. Estamos na saga, né, que eu estou recebendo receitas, ensinando para vocês. E a receita de hoje, galera, foi a pedidos da Ju Ribeiro, que é a tão pedida esfirra. Não é a primeira pessoa que me pede essa receita, então agora eu trouxe ela aqui para vocês e vamos aprender. Mas antes disso, solta a vinheta. Então, pessoal, vamos lá. A receita da esfirra, ela é uma receita bem pedida. Na verdade, essa massa que eu vou ensinar aqui para vocês é uma massa que dá para você utilizar para fazer tanto esfirra como pães, tá? É uma massa bem legal mesmo de trabalhar e super fácil. A única coisa que eu vou dar algumas dicas que vale muito a pena vocês prestarem uma atenção, porque toda vez que a gente trabalha, principalmente com fermento, é muito legal saber sobre ele. Então eu vou dar algumas dicas de como você ter um melhor aproveitamento do fermento, tá? Para fazer um pão ou uma massa de esfirra legal, certo? O que a gente vai precisar aqui, galera? Eu não vou nem aproximar vocês porque é pouquinho ingrediente, mas é o seguinte: farinha de trigo. Sempre quando a gente vai fazer massa de pão ou esfirra, a gente utiliza a farinha de trigo sem fermento, tá? Então presta atençãozinha aí na embalagem, lê antes de comprar. Vamos utilizar água, açúcar, sal e o fermento, certo? Toda vez que a gente vai fazer massas de pães ou esfirra, a gente utiliza o fermento, sem ser o de bolo, tá? É o fermento fresco que a gente fala, enfim, ou o fermento biológico, tá? Não é o fermento químico, certo? Então, como que vai funcionar aqui, galera? Eu vou falar brevemente para vocês sobre as etapas aqui da nossa esfirra. Então, como é que vai funcionar, pessoal? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente tem que ativar, modo de dizer, o nosso fermento, certo? O fermento biológico fresco, que é esse daqui, você vai encontrar no supermercado para comprar. Tanto em saquinho, que ele vem em pó granuladinho, ou você vai encontrar esses em tabletes, em barra, enfim. Que é esse daqui que eu vou mostrar pertinho para vocês. Quer ver? Calma aí. Seria esse fermento aqui, certo? Ó. É que aqui no caso, como eu disse pra vocês, eu tô utilizando ele na barra grande, tá? Mas se porventura você for comprar aí, tem umas barrinhas pequenas, que são os quadradinhos, que é a mesma coisa, tá bom? Então como que a gente vai fazer aqui, pessoal? Primeira coisa, vamos acrescentar o fermento na nossa travessa e vamos acrescentar o açúcar, tá? Esse processo aqui, galera, o fermento biológico fresco, diferente do fermento químico, ele é mais sensível, tá bom? Então, nesse primeiro processo, a gente começa a fazer as bactérias que existem no fermento, elas começam a se alimentar, vamos dizer assim. Então, a gente começa a ter o primeiro processo aqui de fermentação dela, certo? Feito isso, pessoal, com uma colher vocês vão começar a amassar esse fermento com o açúcar, e vocês vão ver o resultado que vai chegar. Já com ele amassadinho, olha o resultado que a gente tem. Certo? Eu passo a ter ele líquido. E é isso que a gente precisa para esse primeiro processo aqui da nossa massa de esfirra, tá bom? Então, pessoal, já com o primeiro processo pronto, agora a gente vai acrescentar o restante dos ingredientes, certo? Outra dica aí sobre o fermento que eu disse que ele é sensível. A gente não pode misturar ele em contato com o sal, porque o sal inibe o crescimento dele, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai acrescentar farinha de trigo, porque aí eu tampei o meu fermento, certo? E agora a gente vai acrescentar a pitada de sal. Certo, pessoal? Feito isso, temos uma grande etapa já pronta aqui. Agora o que vai ser? Vamos acrescentar o óleo. Acrescentamos o óleo, agora a gente vai misturar primeiro esses ingredientes antes de acrescentar a água, certo?
E agora sim eu vou trazer vocês para pertinho para vocês verem aqui de cima. Aqui nesse processo, pessoal, é legal a gente utilizar apenas uma mão para deixar a outra mão para segurar a travessa, tá? Então a gente vai soltar todo o fermento que está no fundo, ó, raspando as pontas dos dedos, certo? Para que não fique nenhum resquício do fermento lá no finalzinho, ó. Então retira todo ele com as pontas dos dedos. E aí agora a gente vai fazer assim, ó, soltou tudo que tem grudado no fundo. Vamos começar a fazer isso daqui para a gente começar a incorporar a farinha de trigo com os demais ingredientes que a gente já acrescentou aqui nessa massa. Feito isso, agora entra a etapa da água. A água, pessoal, vai ser muito particular por conta do seguinte: cada marca de farinha de trigo, no caso, ela tem um poder de absorção diferente, tá? Então a água eu particularmente gosto de ir colocando aos poucos e sentindo a massa, tá? A gente não pode ter uma massa nem muito grossa, nem muito pesada, mas também não pode ter uma massa que grude nas mãos. Então vai acrescentando água aos poucos e sentindo essa massa. Na hora que vocês perceberem que a quantidade de farinha tá incorporando na massa, tá dando liga, é a hora de parar de colocar água, tá? A gente não pode ter, por exemplo, esses farelinhos soltos. Então, quando começar a incorporar em toda a massa, é porque a quantidade de água já está boa. Temos a massa pronta, agora vamos passar ela para a bancada para começar a sovar, que é uma etapa muito importante para a massa. Então, pessoal, a parte aqui agora de sovar a massa é o seguinte, ó. Duas dicas que eu vou dar interessante e importante para vocês. Por que a gente sova a massa? Primeira coisa, a gente precisa sovar toda a massa que a gente quer que cresça, que a fermentação aconteça de uma forma boa, por conta do seguinte: quando a gente faz o processo de sova da massa, a gente está fazendo o quê? Fazendo com que o glúten que a gente tem aqui nessa massa se torne mais elástico, tá? Então, conforme a gente vai sovando, que a gente faz esse movimento aqui, ó, de puxar essa massa, a gente faz com que o glúten comece a ficar mais elástico, comece a ficar mais flexível, tá? Por que a gente tem que fazer essa liberação do glúten, fazer esse glúten ficar flexível? Porque o nosso fermento, quando ele interage aqui com a farinha de trigo, com os outros ingredientes dessa massa, a nossa bactéria do fermento, ela começa a se alimentar desses ingredientes que tem aqui. Nesse processo de alimentação da bactéria é onde ela libera o gás carbônico, tá? Que é o que vai fazer a nossa massa crescer e ter volume e ser macia. Então, quanto mais fios elásticos de glúten a gente tiver na hora da sova nessa massa, mais essas partículas, esse gás carbônico vai conseguir entrar no meio desse elástico do glúten e ficar mais espalhado pela massa inteira, fazendo com que a nossa massa tenha uma fermentação melhor, cresça mais, fique mais bonita, mais macia, que é o que a gente precisa, toda a massa que a gente vai fazer, seja de pão, seja de esfirra, tá bom? Então, por isso que a gente sova a massa. Espero que tenha dado para entender mais ou menos aí a ideia. E é muito legal, gente, quando a gente vai trabalhar com fermentação, a gente procurar entender por que está acontecendo aquilo na nossa massa. Isso não é só com fermentação não, tá? Isso é para a cozinha em geral. Tudo que a gente quer fazer de receita, quando a gente passa a entender o porquê aqueles ingredientes estão se modificando, estão interagindo, se torna muito mais fácil a gente conseguir fazer as receitas, tá? Então a ideia do sovar é isso, galera. Resumindo,
a gente tornar esse glúten elástico para o gás carbônico, que a nossa bactéria do fermento está liberando, entre com mais facilidade na massa e fique nela por inteiro, certo? Então, por isso que a sova a gente sempre faz em movimentos de estender a massa, para que a gente faça esses fios elásticos do glúten, tá bom? Então, ó, esse movimento aqui, trago aqui para o começo e vou modelando essa massa, até que essa massa se torne uma massa homogênea, lisa, que é o que a gente precisa ter para o resultado final, certo? Então, acompanhe aí. Outra dica, galera, se porventura a massa de vocês está muito dura para modelar, para amassar e para sovar, pode acrescentar mais um pouquinho de água, tá? Ou se porventura ela ficou muito mole e está grudando muito nas mãos, acrescenta mais um pouco de farinha de trigo, tá bom? A ideia aqui é sovar em torno de uns 10 minutinhos. É um tempo legal para a gente desenvolver bastante glúten aqui e para ter um crescimento bonito da nossa massa. E conforme vocês vão sovando, vocês vão perceber que ela vai ficando cada vez menos grudentinha, tá? Por quê? A farinha está absorvendo o líquido que tem nessa massa. Então, automaticamente, a massa vai ficando mais firme, vai ficando mais lisa, igual está acontecendo aqui, ó, tá bom? Então, vamos continuar. Pessoal, já com a minha massa bonita, não grudando nadinha nas mãos, nem na minha bancada, lisinha igual vocês estão vendo aí. Agora é hora da gente deixar a nossa massa descansar para que toda a nossa bactéria aqui do nosso fermento interaja nessa massa, comece a liberar gás carbônico. Afinal, meu glúten já está liberado, então agora com o gás carbônico que a bactéria vai liberar, essa massa vai começar a fermentar, certo? Vou mostrar mais de pertinho aí pra vocês a textura dela. Então agora, galera, só a gente guardar essa massa. Lembrando sempre, precisamos tampar. Pode ser com plástico ou pode ser com guardanapo, com pano, fica à vontade, tá? A ideia é só deixar ela bem abafadinha, bem tampadinha, sem contato direto com o ar, tá? Que ajuda na fermentação. Se for dias mais quentes, uma temperatura de mais calor aí, essa massa vai fermentar bem mais rápido do que nos dias frios, tá? Então agora a gente tampa aqui ela, vamos deixar em torno de 40 minutos a 1 hora ou até ela dobrar de tamanho, certinho? Então daqui a pouco a gente volta. Enquanto a nossa massa cresce aqui, ela já tá começando a crescer, tá ficando bem bonita, eu vou falar rapidinho pra vocês sobre o recheio, tá? O recheio que eu vou fazer aqui hoje pra vocês é o de carne, mas você pode fazer o recheio que você quiser aí. Queijo, calabresa, atum, frango, escarola, rúcula, enfim. Use criatividade aí. Mas o que dá mais dor de cabeça aí pro pessoal, de repente, se você já fez esfirra de carne em casa, talvez tenha tido esse problema, que é o quê? Na hora que a gente põe a nossa esfirra pra assar, a nossa carne encolhe e fica tudo grudadinho no meio da esfirra, certo? O que a gente faz para isso não acontecer? Acrescenta o limão. Por mais que eu sei que tenha muitas pessoas aí que não gostem do limão na esfirra de carne, ele é importante para não acontecer esse resultado final, que é da carne encolher e ficar no meio. Então, quando a gente acrescenta o limão, a gente faz com que a nossa carne fique bonitinha, espalhada pela esfirra inteira, certo? Então, só usar com moderação, mas é legal ter. Por quê? O ácido, o limão, o ácido, ele tem o poder de começar a cocção da nossa proteína. Por exemplo, o ceviche, que é aquela saladinha que a gente come de peixe, que ele é cru, porém ele já é cozido por conta do ácido, tá? O ácido tem essa propriedade de fazer um cozimento na proteína. Então, quando a gente acrescenta o limão aqui no nosso recheio de carne, ele começa a fazer a cocção. Então, na hora que eu colocar para assar, essa carne já vai estar mais soltinha, porque já está começando, vamos dizer assim, a cozinhar, certo? E aí, fora isso, galera, aqui eu estou utilizando ponta de peito. Eu, para esfirra, gosto de uma carne mais gorda, assim como para hambúrguer. Gosto de trabalhar com carnes mais gordas. Tomate, cebola e cheiro verde, tudo picadinho, tá? Com relação ao tomate, a cebola e ao cheiro verde, fica a critério de vocês aí, a gosto. A única coisa é que o tomate eu particularmente aconselho a não colocar muito, porque senão ele solta muito líquido e vai umedecer a nossa massa na hora que assar, tá? Mas com relação à cebola e o cheiro verde, fica à vontade aí, bem picadinho, bem legal.
Sal e pimenta do reino, é o que eu acrescentei aqui. Use o tempero que você quiser aí também, tá bom? E seria isso, galera. Então, daqui a pouquinho a gente já começa a preparar ela aqui. E aí vocês vão ver como que vai ficar o resultado final, que fica bem legal, certo? E outra dica, depois que você misturou todos os ingredientes, vamos lá. Carne, tomate, cebola, cheiro verde, sal, pimenta do reino se quiser e o limão, a gente tem que deixar descansar, tá? Então, de preferência, fez a mistura aí, bonitinho e tal, coloque em um escorredor, tá? O potinho, vamos supor, isso aqui tá furado embaixo, deixa escorrer o líquido, porque ela vai soltar um líquido. E na hora da gente rechear a nossa esfirra, colocar na nossa esfirra, quanto menos líquido eu tiver na carne, melhor para eu trabalhar e melhor o resultado final, tá bom? Então eu já deixei escorrer, terminei de fazer, pus no escorredor, deixei escorrer, pingar todo aquele líquido, cerca de meia horinha, e aí eu tenho esse resultado pronto dela mais sequinha aqui, tá bom? Então seria isso, galera. Daqui a pouquinho a gente continua, porque minha massa tá crescendo aqui ainda. Então, pessoal, nossa massa já tá pronta aqui, ó. No caso da minha ficou 40 minutinhos, ela já dobrou de tamanho, já está em um tamanho legal. Então agora vamos começar a trabalhar com ela. O que eu vou utilizar agora aqui? Fubá, tá? Porque o fubá vai dar o acabamento final na minha esfirra. Então agora eu pego aqui a minha massa. Vocês vão ver que ela vai estar bem mais elástica, bem mais bonita já. E eu vou fazer o tamanho. Eu particularmente gosto de utilizar em torno de 80, 90 gramas a bolinha. Se quiser fazer menor, pode fazer. Até com 50 gramas aí de bolinha por esfirra dá certo, tá? Então vou começar agora aqui, ó, tirar o tamanho que eu quero as minhas esfirras, certo? Já cortei, já porcionei, agora eu vou ensinar para vocês a técnica pra gente modelar aqui elas. Então agora vem pra perto de mim de novo. Como vocês estão vendo, pessoal, elas estão aí, ó, sem formato. Como que eu faço para dar formato na minha massa? Isso você pode utilizar para qualquer massa aí que você queira fazer em formato de bola, que é o que a gente precisa de início aqui. Vou fazer uma concha com a minha mão. Estão vendo aqui, ó, uma conchinha, certo? Conchinha. Vou apoiar ela assim na mesa e vou fazer movimentos circulares, certo? Com a minha massa dentro dessa conchinha. Então tem minha conchinha aqui, apoio na minha massa aqui e começo a fazer movimentos circulares, ó. No formato da conchinha mesmo. O que está acontecendo? Minha massa está começando a ficar redondinha, certo, galera? Então é isso que eu vou fazer no processo todo aqui agora. Conchinha, apoio na minha massa, começo a dar formato. Senti dentro da minha mão que ela está começando a ficar bolinha, eu posso ir abrindo um pouco os dedos, ó, para finalizar o formato dela, certo? Fazer mais uma vez devagarzinho aqui para vocês, ó. Conchinha primeiro, apoio aqui, começo a fazer círculos. Senti que a minha massa tá ficando redonda, começo a abrir os dedos para finalizar a bolinha. Beleza, pessoal? Isso é treino, tá? No primeiro momento vai ficar meio estranho, mas depois vocês pegam um jeito aí. Não precisa pôr força, tá? Outra dica aí, ó, é movimento, ó. Não tô pondo força nenhum, suave, suave aqui, ó. E aí seria isso, certo? Vamos modelar todas então. Certo, pessoal? Então com elas já em círculo, próxima etapa, agora eu vou passar elas no fubá. Já passadinha aqui no fubá, agora é a próxima etapa, que é onde eu vou dar o formato da esfirra. Então, ó, coloca um pouco de fubá na bancada que você estiver trabalhando aí. Lembrando que eu esqueci de falar isso, é sempre legal vocês trabalharem ou numa bancada de inox, ou num mármore, num granito, tá? Uma superfície que seja lisa é o mais ideal, tá? Não tem problema se for plástico, também pode ser, se for outro material aí pode ser, desde que seja liso, tá? É interessante é isso. Então agora, ó, faço aqui, ó, um montinho com o meu fubá. E agora eu vou começar a modelar as minhas esfirras e eu vou trazer vocês aqui pra cima pra vocês acompanharem direitinho. Então, pessoal, como é que vai funcionar aqui agora? Vou pegar minha bolinha, vou colocar aqui no meio. Essa etapa, pessoal, eu não vou mentir pra vocês, ela é meio chatinha aí, ela é meio dificinho.
pra gente começar a pegar a manha dela. Eu particularmente demorei também um pouquinho, mas depois que pega é muito fácil, tá? Então como é que vai funcionar? Vou usar principalmente os dedos do meio, vou fazer um furo aqui inicial e eu vou começar a abrir usando esses 3 primeiros dedos, ó. Eu empurro, 2 dedos eu coloco aqui, 3 dedos eu coloco aqui. Eu faço o movimento de girar e eu abro, giro e abro. Então, ó, giro e abro, giro e abro. Ó, isso aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, eu já tô começando a dar o formato de esfirra. As bordas maiores, meu miolinho mais fundo para eu rechear. Então é isso que a gente precisa fazer, tá? Então vamos lá, mais uma vez. Primeiro aperto aqui no meio, faço um buraquinho, agora ó, viro e puxo, viro e puxo, viro e puxo. Certo? Então é isso que eu vou fazer com todas agora. Acompanha aí, vai treinando em casa que uma hora sai. Certo? Então agora é só a gente rechear. Certo? E agora eu venho com o meu recheio. Recheio, pessoal, vamos fazer bolinhas com eles e vamos colocar na nossa esfirra. Coloquei os recheios, como a gente já deu o formato para ela anteriormente na hora da gente abrir a massa. Agora é só vir eu apertar aqui, ó, que ela vai modelando sozinha. Prontinho, pessoal, agora forno e eu vou falar sobre isso com vocês. Então, pessoal, já com as nossas esfirras prontas aqui, agora a dica do forno. Toda vez que a gente for assar esfirra ou pão, alguma massa que tem um fermento biológico, a gente precisa dele quente, tá? Então, independente se você for assar aí no seu forno a gás ou se você for assar no seu forno elétrico, coloque na temperatura máxima, porque tanto no termostato como no fogão que não tem o termostato, aí no forno que não tem o termostato, ele nunca vai atingir a temperatura que está marcando ali, tá? Então coloque no máximo mesmo. Quanto mais quente o forno, melhor essa massa vai desenvolver. Por quê? Quanto mais quente, as partículas que a gente tem aqui, tanto do nosso gás carbônico como do nosso glúten, vão se agitar. Elas se agitando, a gente faz com que a nossa massa cresça mais, certo? Então, aqueça o forno na hora que você começar, pelo menos 30 minutos antes da gente colocar essa esfirra para assar, esse forno já tem que estar ligado e aquecendo. Para na hora que eu coloque ela, ele esteja bem forte mesmo, que é o que eu preciso, certo? Então agora eu vou levar para assar e daqui a pouquinho eu mostro o resultado. Então, pessoal, tenho as nossas esfirras aqui prontinho para vocês. Super fácil de fazer, né? Seguindo as dicas que eu dei aqui, não vai ter erro. Mas, se você fez em casa, vai fazer e surgiu dúvida, na mesma hora, mande para mim ali nos comentários que eu respondo o quanto antes para vocês, tá bom? Se você for novo aqui no canal, de repente você viu que eu não falei a quantidade dos ingredientes, por quê? O Jornal Todo Dia é parceiro do meu canal, então as quantidades e modo de preparo escritinho, bonitinho, você encontra no Jornal Todo Dia, tá bom? Aqui na descrição tem um link, porque eles têm um jornal virtual. Se você clicar no link, você vai ser direcionado para o jornal virtual. Lá no jornal virtual vai ter uma setinha para virar a página, sempre a receita do canal está na segunda página. Se porventura você quer comprar o jornal para ter em mãos, nas bancas tem também, sempre o jornal do domingo, tá? É o que sai a minha receita. Ou também, né, você pode se tornar um assinante aí e ter o jornal todos os dias. Certo, galera? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Continue me mandando receitas que eu vou fazer todas, absolutamente todas, aqui no canal. E eu vou mostrar mais de pertinho para fazer aí aquela coisa que eu gosto, que é dar água na boca, e façam em casa. E lembrando, se fizer em casa, antes de encerrar esse vídeo, compartilhe, seja no Store, seja no Facebook, me marca para eu poder ver que deu certo, que você fez aí, certinho? Então, vamos lá de pertinho para passar vontade.